Cara, seguinte, se o Neymar ganhar essa Copa do Mundo, o futebol vai ter que pedir desculpas. Basicamente, nesse vídeo aqui, cara, ele vai dar uma contextualizada, eu não sei se essa palavra é dessa forma, enfim. Ele vai tentar explicar o que vai acontecer se o Neymar ganhar, cara. Provavelmente vai ser a maior virada histórica, assim, de uma carreira, tá ligado? Que, pô, o Neymar saindo de tudo que ele é criticado e ganhar uma Copa do Mundo, nossa senhora, maior virada de carreira que já passou pelo Brasil. Canal do nosso parceiro Zefut, rapaziada, já deixa o like lá, se inscreve no canal e bora lá ver como é que é esse vídeo. Essa é definitivamente a última dança de Neymar Júnior. The Last Dance. Tá na hora de voltar à seleção depois de 2 gols? Ah, meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição, independente de qualquer coisa. Sou um atleta, ainda me sinto bem. Então, Esse daqui foi o jogo que ele jogou contra o Vasco, que ele chorou. Neymar Júnior. Chorou por causa de um jogo contra o Vasco. Queria dizer para vocês que nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa para o Brasil. O jogador de 34 anos foi convocado para a seleção brasileira para disputar mais uma Copa do Mundo. Mesmo com tantas especulações e polêmicas sobre o seu nome, ele foi convocado por Carlo Ancelotti e agora terá a oportunidade de fazer o que não fez nos últimos anos, conquistar uma Copa do Mundo, e todos os holofotes estarão presentes nele. E se ele de fato conseguir, a história dele muda para todo sempre. Se inscreva no canal, deixa seu like, ajuda o canal a chegar a 200 mil inscritos e venha comigo 200 mil inscritos, ele tá com quanto? Olha, rapaziada, falta menos de o quê? 9 mil seguidores. Segue lá, rapaziada, deixa o like. nessa trajetória compreender por que essa Copa é o último grande ato da carreira do Neymar. Há carreiras que se explicam por números, há carreiras que se explicam por títulos e há carreiras que só se explicam por destino. A de Neymar sempre foi essa terceira, porque desde o primeiro drible no litoral paulista, desde o primeiro elástico que fez um zagueiro girar no vazio, desde o Cara, porque querendo ou não, o Neymar, ele vai ser, se ele não ganhar a Copa do Mundo, o Neymar vai ser meio que o Zico, tá ligado? O Zico ele não tem Copa do Mundo, mas você vê, cara, que o Zico, os caras botam ele no top 5, top 3, tá ligado? De melhores jogadores do Brasil. O Neymar meio que vai entrar nessa regra, tá ligado? Caso ele não ganhe, a gente espera que ele ganhe, né? Mas eu acho que ele vai entrar muito nessa régua de, mesmo se não ganhar a Copa do Mundo, ele ainda vai estar ali no top 5 melhores jogadores da história do Brasil. O primeiro gol em que o tempo pareceu desacelerar, ficou claro que não estávamos vendo apenas um jogador surgir. A gente estava vendo um personagem nascer, um desses raros personagens que não pertencem só a um clube, nem só à geração, nem só ao país. Na verdade, pertence à história. E a história de Neymar com a seleção nunca foi linear, nunca foi confortável e nem simples. Ela sempre foi dramática, cinematográfica, trágica em alguns momentos, redentora em outros. E agora, às vésperas de 2026, com a convocação confirmada, com a dúvida transformada em presença, com a desconfiança virando expectativa novamente, porque antes de existir o craque do Paris Saint-Germain, antes do astro do Barcelona, existia o Neymar do Santos, ainda franzino, ainda sonhando que poderia no futebol se tornar um... Esse corte aqui é lendário, tá? Nossa, eu achava, tipo assim, eu achava massa, mas eu nunca faria, tá ligado? Quando eu ver esse corte, o corte é massa, mas é aquele corte que só serve pra jogador. Uma referência. Ainda em 2009, Neymar fez sua primeira partida. Como jogador profissional, todos tinham esperanças naquele garoto, mas poderia ser facilmente um daqueles que não renderia no futebol profissional, como tantos e tantos outros que têm esperanças e que, no fim das contas, acabam não rendendo. Mas o Santos Futebol Clube mal poderia imaginar o que aquele menino se tornaria. Ídolo incontestável, vencedor de Campeonato Paulista, vencedor de Libertadores, vencedor de Copa do Brasil, vencedor... Aqui já é época que ele já tava quase saindo, né, do Santos. Ele já tá com a carinha um pouquinho de mais velho. De quase todos os títulos possíveis e uma idolatria santista que não fica... Nossa, cara, o jogo do Flamengo, aqui, ó, aqui é o Léo Moura? Acho que é. Cara, nossa senhora, esse jogo aqui, cara, eu lembro até hoje assistindo com o pai, tá ligado? Não tá entendendo nada, porque eu era menino, mas 4x4, tá ligado? Jogo histórico. Estaria presa apenas naquele momento, porque aquele Neymar não apenas fazia o torcedor santista Aqui é o João?
Acho que é o João. se encantar fazia, na verdade, o Brasil e o mundo pararem para assistir aquele garoto jogar. O Neilândia tá ali na frente dele. O que vai acontecer agora? Vamos ver. Acabou e tomou a falta em cartão vermelho. É expulso o Jefferson. Neymar do chão e um cartão vermelho pro Jefferson. Agora a jogada do Neymar, hein, Jota? Ele joga a bola com a sua perna esquerda e 4K, graças a Deus. puxa com a mesma direita. Quer dizer, a mudança E mais do que tudo, todos consideravam que em 2010 ele deveria ser chamado. Naquela Copa com o técnico Dunga, todo mundo apontava que ele e Ganso já deveriam Não, com certeza, cara. Eu nem assisti a convocação, né? E nem a Copa naquele ano, mas com certeza, cara, tinha que ter chamado. A gente olha hoje em dia, né? Tem muita gente que dava pra ter ido no lugar, tá ligado? O Neymar, o Ganso, acho que o Felipe Luiz, eu não lembro se foi agora, mas se não foi, ele tinha que ter ido naquela época. Tem uma galera, cara. Principalmente o Neymar e o Ganso. estar Muito obrigado, Dunga. Se bem que o Dunga, cara, ele tava pensando muito mais na experiência, né? Ele chegou até longe, né? Eu não vou lembrar que se chegou nas quartas. Mas ele até chegou longe, mas dito isso, teria levado o Neymar. presentes. Dunga retorceu o nariz e, na realidade, decidiu não convocar. Muitos já imaginaram que naquele momento ele deveria estar, até para fazer uma transição, tal qual o Ancelotti está fazendo com Endrick e Ryan, por exemplo. É. Aquela não convocação frustrou muita gente, mas o Neymar da seleção logo surgiria. Não da seleção sub-17, nem sub-20, o Neymar da seleção principal. Em 2010, já aparecia jogar com a camisa amarela colada à pele. Aquele primeiro gol no MetLife Stadium contra os Estados Unidos, no amistoso internacional, era apenas o prenúncio de uma carreira gloriosa. O Pode ser o Neymar que primeiro gol desde dele, cedo não foi? fazia o amistoso parecer uma final, que tratava qualquer gol como um ato artístico. O Brasil, totalmente traumatizado pelo pragmatismo pós-2006, viu nele a volta do improviso, do drible, da ginga, da genialidade, do deboche saudável, do futebol que sorri, porque ali o Neymar não foi apenas convocado pela primeira vez, ele foi adotado pela torcida, uma torcida carente de ídolos, uma torcida carente de gênios. E naquele momento, mediante uma seleção que parecia mais do mesmo, Neymar se tornava algo raro, uma luz do fim do túnel para um Brasil que parecia ficar preso na mesmice. Aquele ciclo de 2010 para 2014 foi a conexão de Neymar com a torcida brasileira, e veio justamente a Copa aqui no país, 2014, a Copa que era para ser dele. Na Copa do Mundo FIFA 2014, tudo convergia para um roteiro óbvio. O garoto prodígio conduziria o seu país ao Hexa em casa. Ele começou a cumprir o script: gols, protagonismo, carisma. Neymar era o rosto daquela Copa, não apenas o rosto da Copa do Mundo, como também o rosto da Esse tênis aqui é lendário, tá? Nossa, cara, eu lembro até hoje, eu vi ele numa loja aqui na minha cidade. Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar. Copa das Confederações no ano de 2013, que ele ao lado de Fred decidiu naquela final, num campeonato em que obviamente ele foi o destaque da competição, fazendo o gol de falta contra a Itália, decidindo contra a Espanha, anotando o primeiro gol da seleção brasileira de longe. Neymar não parecia ter medo de nada. Até porque, naquela Copa do Mundo, em que o Filipão, pouquíssimo inspirado, não fazia a seleção pensar tão grande, já que o Brasil não tinha nem muito padrão tático, o Neymar era sempre aquele cara, que você podia tocar, que ele recebia, de que somente ele conseguia quebrar o bloqueio criativo, de que somente ele poderia resolver. Até as quartas de final parecia uma Copa mágica dele, até que veio a joelhada, o silêncio, o Zúñiga, a maca, a vértebra, que infelizmente se fraturou. E com ele fora, o Brasil desmoronou no Mineirão. Neymar de longe assistiu ao 7-1, um dos momentos mais traumáticos da história do Brasil. O 7-1 não foi apenas uma derrota da história. Nossa, cara, eu lembro até hoje o pessoal criando teoria que o Neymar, ele sabia que isso ia acontecer. Ele... Nossa, cara, eu nunca esqueci o pessoal falando, cara, que não, isso daqui é um plano do Neymar, cara. Ele sabia que ia tomar de 7-0, por isso que ele saiu. Uma derrota para ficar na história. Foi o primeiro grande capítulo trágico da relação entre Neymar e Copa. É verdade, o título escapou. E sem ele em campo, nasceu a narrativa injusta. Será que ele faria a diferença? Essa pergunta perseguiu Neymar por 12 anos, apesar dele ter sido naquela Copa o principal. Cara, ele faria diferença num sentido que ele chama atenção, tá ligado? O Neymar é um cara que chama atenção. Naquela época também, né, que tava no auge físico. Quer dizer, ele nunca chegou bem em Copas, né, questão física, mas no auge físico deu pra vocês entenderem.
mas ele faria, cara, uma diferença. Nós ia perder? Eu acho que sim, né? Mas a gente nunca vai saber. Diferencial, pois sem ele, o Brasil não teria talvez ido tão longe, pois sem ele, muitos gols e assistências ficariam pelo caminho. E 4 anos depois, novamente uma Copa para ele. Novamente a tentativa. Naquela Copa do Mundo de 2018, aquele Neymar tinha evoluído, tinha deixado de ser um Neymar que poderia ir longe no Barça para ser um Neymar que já era um ídolo no Barça, um Neymar já consolidado, feito um trio histórico com Messi e Suárez, um Neymar que já havia ganhado Champions, um Neymar que havia batido na trave na Bola de Ouro. E o Neymar, que no PSG tinha acabado de chegar, fazendo sua primeira temporada, tendo números assustadoramente bons. E isso ninguém tinha dúvida de que ele alcançaria na equipe parisiense. Em 2018 tudo era incógnita, sempre, mas também como alvo preferido. As faltas sofridas dele viraram meme, a forma como ele caía em campo virou meme também. Cada queda virou um teatro pra plateia, cada expressão... Pra molecada que é mais nova, rapaziada, eu tô falando como se eu fosse muito velho, né? Mas teve uma época que o Neymar era chamado de Caicai, cara, porque, pô, ele era o cara que chamava mais atenção, né? Eu acho até de uma forma injusta o pessoal zoar isso. Né, a gente leva na brincadeira, mas eu acho até injusto. Porque, pô, o Neymar era o cara que driblava mais. E se ele não caísse, o Neymar, eu acho que hoje em dia teria muito mais lesão ruins, assim, perigosa, do que ele teria se ele não, né, fizesse a jogadinha de se jogar no chão. Virou o julgamento final. Ele sim fez gols, decidiu o jogo, fez o segundo contra a Costa Rica na fase de grupos, decidiu o jogo contra o México nas oitavas, tentou carregar aquele time, mas a eliminação para a Bélgica, sem ele conseguir furar aquele bloqueio maluco do Courtois, cristalizou outra narrativa cruel. Grande jogador, mas não decisivo em Copa. Neymar saiu da Rússia não como um vilão, mas como incompreendido. Um craque, um ídolo ou um superestimado. Por mais que os gols e assistências sempre estavam ali, parecia que Neymar e Copa do Mundo não conseguiriam chegar a um consenso final. A alegria de levantar o título parecia ficar cada vez mais distante. E agora Neymar tinha o peso de ser carregado como uma piada também, e ele mal imaginaria o roteiro que ficaria para 2022. O menino Ney teria virado adulto Ney. Aquele Neymar tinha feito uma temporada incrível no PSG, diante de tantas polêmicas e do próprio extracampo que ele não contribuía. Neymar meio que fez um pacto com ele mesmo e com o próprio Brasil, que naquela Copa ele ficaria focado, treinando jogo a jogo, de forma firme e de forma muito obstinada. Aquele Neymar era outro, ele sabia exatamente onde queria chegar e também como conseguir passar pelos obstáculos. O Neymar, que naquele PSG, no começo daquela temporada, tinha um começo de números dignos de candidato à Bola de Ouro, sabia exatamente onde queria chegar. Apesar de um susto na fase de grupos e dele ter sentido em alguns jogos, dele ter ficado de fora de algumas partidas, ele voltou consciente contra a Coreia do Sul, chegou a contribuir para a equipe ir para as quartas. E nas quartas contra a Croácia, quando tudo parecia fechado e a barreira impedindo dele ser criativo, eis que surgiu o gol contra a Croácia. Aquele gol na prorrogação foi coisa de herói, de lenda, de quem escreve finais felizes. Mas o futebol, às vezes, é cruel com quem mais tenta, porque logo depois, no finalzinho da prorrogação, o gol do Petkovic, o empate, os pênaltis, a eliminação. Neymar era o quinto cobrador, nem chegou a bater, pois viu Marquinhos na quarta cobrança desperdiçar a oportunidade final. E Neymar, chorando no meio do campo, como alguém que percebia que talvez o tempo estava acabando, marcou. Ele já havia dado uma entrevista dizendo que aquela era sua última Copa do Mundo e que talvez, mas só talvez, tentar ali seria impossível. Se quando o Neymar sempre tentava, as coisas não andavam, porque sempre quando ele tentava, virava decepção. O sonho virava, na verdade, um tremendo pesadelo. O Neymar, depois dali, passou a não ter as mesmas forças de antes, acabou sucumbindo ainda mais a hábitos que não fizeram dele um jogador mais pronto, mais apto para jogar partidas. O Neymar que perdeu a confiança do PSG, clube que anos antes havia investido pesado nele. O Neymar que se desentendeu com o Mbappé. O Neymar que não continuou no futebol europeu, não chegou a acordo para voltar ao Barcelona e teve que jogar no Al Hilal. O Neymar que teve que parar na Arábia Saudita, sem ninguém entender o motivo da sua contratação. E realmente, talvez o tempo estava dizendo, já era pro Neymar. Ele nunca mais conseguiria se reerguer. Aquela possibilidade viraria apenas o que era. Possibilidade, nada mais do que isso. Nossa, cara, quando
Eu só lembro do Luizinho da Casa TV, né? Falando assim, Marquinhos, acabou. Se bem que pra mim, cara, já tinha acabado a partida antes do gol da Croácia, quando o Fred, enfim, avança, aí você já sabe da história, né? Pra mim ali, cara, quando o Brasil tomar aquele contra-ataque, pra mim acabou, tá ligado? Eu já sabia que aquele gol ia sair. Então, quando foi pros pênaltis, eu já tava em depressão total. Você, apenas você, criando seu app. Na Nem dói base mais 44. propaganda. E justamente foi na turbulência que a luz surgiu, porque temos que falar nessa história dos anos turbulentos, a volta ao Santos e a dúvida real, entre lesões, polêmicas, trocas de clube, festas, críticas, processos, ausências longas por contusão. Neymar passou a viver algo inédito, porque pela primeira vez sua convocação deixou de ser automática. Todos sempre lembravam, chamam Neymar. Chamou Neymar, é óbvio, passou a não ser tão óbvio assim. Quando voltou para o Santos Futebol Clube, não foi o retorno triunfal de um rei, foi o retorno de alguém tentando se reencontrar. Tudo bem que ele foi muito aclamado na Baixada Santista, muita gente se emocionou na volta do menino para casa, mas no Brasil inteiro já não era mais unanimidade. A imprensa questionava. A torcida do Brasil inteiro dividia opiniões. Havia o Neymar do Santos e o da seleção, humilhações com um time que não conseguia render, com o Santos que capengava, que chegou a levar de 6 do Vasco no próprio Morumbi, uma situação que parecia não resolver, um Santos que brigava por rebaixamento, que parecia viver o maior caos possível, e pela primeira vez na vida, Neymar precisava provar que ainda merecia a seleção, porque no meio daquele caminho, em 2023, no finalzinho do ano, ele teve uma lesão gravíssima contra o Uruguai, que o tirou de campo por bastante tempo, e o Neymar que nunca havia se recuperado fisicamente, tanto que as lesões voltaram-o a perseguir no Santos. Obviamente que fisicamente abaixo, não teria como o Neymar aguentar um período de 7... Cara, e é bizarro, né? Parar pra pensar que se a gente ganhar essa Copa do Mundo com o Neymar, vai ser o pior Neymar fisicamente falando, vai ser o pior Neymar fisicamente que vai pra Copa, tá ligado? Isso vai ser inacreditável. O pior Neymar foi o que a gente conseguiu ganhar a Copa. Tudo bem, né, que agora a gente tem um timaço, principalmente no ataque do Brasil, meu Deus do céu, não tem o que falar, você troca um bom por outro maravilhoso, mas realmente é uma coisa que fica interessante, né? A gente vai ganhar a Copa com o pior Neymar. 8 jogos intensos com a Copa do Mundo. E pela primeira vez, Neymar ganhou mais probabilidades de não estar na Copa do que estar. Neymar terminou 2025 salvando o Santos do rebaixamento, chegando a fazer hat-trick em partidas contra, como por exemplo, Juventude, mas ainda parecia pouco. Parecia que a alto nível ele não conseguiria mais render. Ele precisava provar que ainda dava, e meio que provou. Não apenas com bola, mas com a postura, o condicionamento e o compromisso diferente. A convocação para 2026 não surgiu pelo nome, veio pelo mérito, pois quando todo mundo sintonizou a TV ou mesmo o YouTube para conferir quem seriam os convocados, a tensão era enorme. Neymar não era certeza, e eis que após o nome de Matheus Cunha na lista dos atacantes, todo mundo ficou em apreensão, todo mundo ficou apreensivo. Do M vai pro N, e se do N pular para o R de Rafinha, Neymar não iria. Eis que Ancelotti cravou Neymar Júnior do Santos. Os fãs de Neymar e os fãs de futebol rapidamente soltaram um ar de alívio. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo aqui pelo meu YouTube, assista lá, é o último vídeo que eu postei. A probabilidade que era real de que Neymar não iria para a Copa simplesmente acabava ali. E em 2026, o roteiro se abre em dois caminhos. No pior cenário de todos, a confirmação da frustração. Se ele pouco jogar, se tiver abaixo fisicamente, se o Brasil cair cedo, a história se fecha dura. O maior talento da geração que nunca conseguiu transformar a Copa em glória. Que por mais que beleza não tenha tido uma seleção e uma geração à altura dele, vai terminar com essa frustração. Que certamente pega no contrapé dos seus fãs e até mesmo no próprio Neymar, que com toda certeza sonha desde a infância em ter uma Copa com o Brasil. E obviamente temos que falar do melhor cenário. E se vier a redenção absoluta, o Neymar não precisa ser artilheiro, não precisa ser o mais veloz, não precisa nem ser o mais midiático. Realmente, cara, se o Neymar ganhar a Copa,
Ele pode fazer absolutamente nada. A primeira foto que o pessoal vai postar é o Neymar com a taça. Ele precisa ser decisivo. Um gol em mata-mata, uma assistência histórica, um pênalti convertido, um gesto de liderança. Se o Brasil for campeão com o Neymar sendo protagonista em 2 ou 3 momentos-chave, toda a narrativa muda. 2014 vira a Copa que tiraram dele. 2018 vira aprendizado. 2022 vira amadurecimento. 2026 vira consagração. Ele passa de gênio incompleto para lenda definitiva. E por que essa Copa é tão diferente para ele? Porque agora não há mais a pressão de promessa, a paz de quem sabe que é a última chance. O Neymar não vai para 2026 como um menino prodígio, vai como um veterano em busca de sentido. E isso muda completamente tudo. Jogadores assim são perigosos, porque jogam leves. E se realmente o Neymar conseguir jogar leve, o futebol vira arte de novo. Ele não é rápido como antes, ele de fato é mais maduro, tem 34 anos. Mas se conseguir se ajustar no nível que ele consegue jogar atualmente, ainda assim é um perigo para os adversários. Neymar não chega para ser o titular absoluto, Neymar vai ter que disputar posição. Porque o ciclo de Ancelotti estava durando sem ele, porque desde o ciclo do Dorival, quando ele estava lesionado, ele não conseguiu mais entrar em campo. Sua última vez ainda foi com Fernando Diniz, o que mostra que há muito tempo ele não conseguiu jogar. E por mais que haja tanta dor nesse processo, se vencer, Neymar entra na prateleira onde moram poucos, ao lado de Pelé, ao lado de Ronaldo Nazário, ao lado de Romário, não pela comparação técnica, mas por tamanho histórico. A Copa tem esse poder de eternizar jogadores. É só você lembrar o que aconteceu com o Messi, que já era obviamente eternizado, mas ele se tornou uma lenda, quase que um semideus para os argentinos. Se antes o Messi era comparado com alguém que não tinha alma de argentino, na Copa de 2022 ele conseguiu se reerguer e fazer o que ninguém esperava, virar um ídolo eterno. A Copa tem o poder de apagar ruídos, de silenciar as críticas, de congelar imagens eternas, e Neymar está de 7 a 8 jogos de distância disso. Jesus. Muito porque tudo isso representa a última dança. Talvez 2026 não seja sobre provar nada pro mundo, talvez seja sobre Neymar provar a si mesmo que sua história com a seleção teve um final digno do talento que ele recebeu. Porque no fim, o futebol adora roteiros improváveis, e poucos roteiros seriam tão cinematográficos quanto o Menino Prodígio de 2010, o Herói Ferido de 2014, o Criticado de 2018, o Maduro de 2022 e o Redimido de 2026. Se isso acontecer, não será apenas um título, será a volta por cima mais bonita da história do futebol brasileiro. Até porque, no fim das contas, qual era o propósito daquele menino? Daquele menino de Mogi das Cruzes, daquele menino que foi pra Baixada, daquele menino que no Santos se destacou, daquele menino que foi pro Barça, que encantou o mundo, que conquistou a Europa, que foi pro PSG, que não deu tão certo, que foi pro Al Hilal, que voltou pro Santos, que deu essa reviravolta na carreira. O que é que aquele menino, antes de tudo, pensava? Antes da mídia, antes do dinheiro, antes do sucesso, antes das críticas. O que será que aquele menino realmente considerava como paz interior? Ele considerava ganhar o quê? Considerava ser o quê? Considerava jogar o quê? E as respostas, elas sempre estiveram aí. Jogar uma Copa do Mundo, ser um ídolo do Brasil, vencer títulos, vencer a Copa, trazer para o Brasil a sexta estrela no peito. Esse foi o Neymar que ele sempre conheceu dentro de si, e talvez seja o momento de silenciar os burburinhos e as críticas e, quem sabe, dessa vez entregar uma última dança perfeita, porque mesmo com as imperfeições, Neymar da Silva Santos Júnior pode entregar para o futebol um roteiro inesperado, um título de Copa do Mundo. Ô Neymar, Oi. você vai jogar na Copa do Mundo de 2026? Olha, eu espero que sim, né? Finha, A gente sabe, ele vai. Júnior, obrigado. Porra, Ancelotti, eu? Nada de Neymar? Nada de Neymar? Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Ó, Cássio Ancelotti, Convoca o Neymar! Eu quero ver o Neymar! Só o Neymar! Eu quero o Neymar! Eu quero o Neymar! Vamos lá! Neymar! Cida puxa, olê, 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 Neymar, Neymar. Neymar!
Mas e você? Acha que o Neymar vai fazer uma última Copa excelente ou vai decepcionar as pessoas no caminho? Comenta embaixo, conta pra mim e eu agradeço a você por ter chegado até aqui. É isso, rapaziada. Bom vídeo, ótimo vídeo, a edição dele é boa pra caramba. E, cara, seguinte, agora o que nos resta é torcer e esperar que o Neymar possa fazer uma Copa que a gente possa ganhar, cara. É o que a gente precisa. O Neymar, ele merece muito essa Copa. É a última dança dele. Eu acho que por tudo que ele passou e por tudo que, com certeza, se não ganhar essa Copa, vai passar.